biografia Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos com a história de Rebeca, uma mulher forte, determinada, destemida, que ao ouvir a voz de Deus lhe dizendo uma promessa, ela agiu de uma forma moralmente um pouco errada, o que gerou consequências severas para a vida dela e da sua família. Isso nos traz grandes lições para que, baseados nessa história, nós nos moldemos e não cometemos o mesmo erro que ela cometeu, certo? E aí, já curtiu o vídeo? Já compartilhou com seus amigos? Isso me ajuda demais, tá? Também se inscreva no canal, ativando os sininhos das notificações para receber todos os vídeos que eu postar. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. Roda a vinheta! Abraão fica preocupado com seu filho Isaque, não queria que ele se casasse com as mulheres da terra onde eles estavam peregrinando, as cananeias. Ele desejava que Isaque se casasse com alguém da própria linhagem, que seria mais fácil entender e aceitar a aliança que a família deles tinha com Deus. Então chama o seu servo Eliezer e pede que ele viaje até Arã para encontrar essa mulher. Eliezer viaja quase 2.000 quilômetros com 10 camelos. Ao chegar próximo à cidade, encontra um poço. E imagina a preocupação dele, ter que escolher uma esposa que não é para si, não é para os seus filhos, é para o filho do seu patrão, o seu futuro patrão. É algo bem perigoso, bem difícil, né? Que podia ter consequências graves para ele. E ele tinha observado durante a vida inteira a intimidade que o seu senhor Abraão tinha com Deus. Ele já sabia o que fazer. Então ele parou naquele poço e fez uma oração a Deus, falando: Deus, a mulher que oferecer água para mim, mas também para os camelos, essa eu terei certeza que é escolhida por ti para se casar com Isaque. Porque eu não sei como tomar essa decisão, como escolher essa mulher. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece cada detalhe. E eu acredito que naquele dia no poço chegou uma mulher que olhou, viu ele, pegou a sua água e foi embora. Chegou outra que ofereceu água para ele, pegou a sua própria água e foi embora. Até que muito tempo depois chegou Rebeca. Rebeca oferece água para Eliezer e fala: deixa que eu pego também para os seus camelos. Para você ter uma ideia, um camelo bebe quase 100 litros de água até 200. E eram 10 camelos. E um cântaro da época consegue pegar aproximadamente 15 litros de água. Quantas e quantas idas ao poço ela teve que fazer, retirando braçalmente aquele cântaro. Foi um trabalho difícil, árduo, cansativo, demorado. E Rebeca fez isso como hospitalidade, como cuidado e sem esperar nada em troca, porque ela não sabia o que aconteceria caso ela fizesse isso. Ela não sabia, mas ainda assim isso fazia parte da natureza dela, essa ajuda, esse serviço. E ela fez tudo aquilo. No final, Eliezer ainda tinha uma dúvida. Qual era o nome dessa moça? De qual família ela vinha? Aí Rebeca respondeu: me chamo Rebeca, sou filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Aí Eliezer bateu o martelo, falando: é essa mesmo. Porque quem é Naor? Naor é irmão do patrão dele. Então tá tudo certo. Ele tinha achado a mulher correta, a mulher que era escolhida por Deus para Isaque. E foi até a casa da família de Rebeca conversar com a família. E algo inédito aconteceu ali. A família gostou da proposta, sabia da riqueza que Abraão tinha, né? Então foi conveniente nesse aspecto para eles. Mas Rebeca também teve a oportunidade de falar o que ela pensava. Na maioria das famílias, a mulher não tinha tanta escolha. Mas Rebeca pôde falar:
eu irei, eu vou. Ela podia ter falado, não, não vou. Talvez fosse forçada? Talvez. Mas ela de primeira já falou, eu irei. E ela foi para um lugar que ela ainda não conhecia, se casar com um homem que só tinha ouvido falar por meio de Eliezer, sobre um parente distante que muito provavelmente ela não tinha visto, só o avô dela conhecia. E tudo isso, ela foi na fé, na confiança em Deus, que Deus tinha coisas boas para ela. E fez essa viagem de quase 2.000 quilômetros. Quando estava para chegar em Canaã, viu lá um campo, à distância viu um homem. Ela pergunta para Eliezer, quem é ele? Eliezer diz, esse daí é Isaac. Elas se cobrem como sinal de modéstia, mas também respeito por si mesmo, impondo um limite. Ela está falando, olha, ele ainda não vai ver a minha aparência, ainda não é o momento. Ela impôs esse limite. Quantos e quantos relacionamentos hoje não dá certo porque já no namoro não tem esses limites pré-estabelecidos? Pode tudo, vai tudo, tá tudo certo. E depois ninguém mais sabe até onde pode, o que não pode, porque não foi pré-estabelecido o que eu aceito, o que eu não aceito, o que tá tudo bem, o que não tá. Nós vamos fazer o que Deus quer para esse relacionamento, para esse namoro. Mas, e quando não aceitamos e não impomos esse limite, as coisas desde o namoro já dá tudo errado. Mas nesse sentido, Rebeca se delimitou até onde Isaac ia, até onde não podia. Ele não ia vê-la antes do casamento. Isaac se casou com Rebeca e Rebeca o confortou com relação à perda da mãe, que ele ainda estava sofrendo com isso. Rebeca trouxe alegria para a vida de Isaac, trouxe refrigério, harmonia e foi um lar feliz. Eles foram prósperos em amor, em alegria, financeiramente, mesmo que durante 20 anos eles não tiveram prosperidade no sentido de gerar herdeiros para a família. Só que Isaac, ele já tinha uma base, né? Ele conhecia o poder de Deus e sabia que os seus pais levaram tanto tempo para gerá-lo. Ele sabia o que fazer. Então, 20 anos depois desse casamento feliz, ele orou a Deus pedindo que o pai abrisse a madre da sua esposa. E Deus ouviu. Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca concebeu e gerou vida dentro de si. O tempo foi passando e Rebeca, que não tinha muita experiência com a maternidade, começou a achar uma coisinha bem esquisita. Uma dor nas costas, uma dor na frente, uma bateção lá dentro. E provavelmente ela foi perguntar para as mulheres que já tinham tido filho e todas falando, nossa, mas ele tá muito estranho. Que loucura é essa? Você não tá sentindo dor de todo que é lado? Dá até pra ver a sua barriga se mexendo de tanto que a coisa tá feia lá dentro. E ela já sabia também o que fazer. Foi pra oração perguntar pra Deus o que estava acontecendo. Deus, o que acontece na minha barriga que tá essa agitação toda? E Deus diz a ela, dentro da sua barriga tem 2 nações, tem 2 bebês. Porque naquela época não tinha ultrassom não. Ela só ficou sabendo porque Deus contou. Tem 2 nações dentro de você. E serão 2 nações poderosas, mas o mais velho vai servir o mais novo. E isso ela colocou dentro do seu coração, nas tábuas. E a partir daquele momento, toda a sua vida foi moldada através dessa promessa que ela tinha ouvido. E de fato, o tempo do parto chegou. O mais velho chegou todo cabeludo, ruivo, foi chamado de Esaú, Edom, que é vermelho. E segurando no calcanhar, no tornozelo, veio Jacó, o suplantador. E ali já estava a definição de tudo que Deus tinha dito a ela. Mas o tempo foi passando e a dinâmica familiar ficou um pouco conturbada. Isaac preferia o seu filho Esaú, que era o filho viril, forte, que lutava, que ia para
caçada, trazia os alimentos que ele gostava e ele tinha um favoritismo pelo mais velho. Já Rebeca, o favoritismo dela era para o mais novo, que gostava de ficar nas tendas, ajudava ela, tinha uma personalidade mais calma, era mais tranquilo, enquanto que Esaú já tinha até se casado com mulheres cananeias, o que os pais ficaram muito chateados. Ela tinha ainda a promessa dentro de si. O tempo foi passando. Um dia, Esaú chegou cansado do campo, faminto, e viu seu irmão cozinhando. Estava lá com um prato de lentilha, saboroso que só. Ele falou: me dá, por favor, eu quero muito comer. Então me vende a sua primogenitura. Ele: tudo bem, vai, me dá esse prato. Naquela época, a primogenitura era algo muito importante. O filho mais velho ficava como o responsável pelo clã, por liderar todas as pessoas daquela família, e recebia 2/3 de todo o dinheiro do pai, enquanto que o restante, 1/3, era dividido por todos os outros filhos. E foi isso que Esaú fez. Vendeu essa primogenitura, que era o selo de autoridade, de referência, de poder de uma família, que era dele por direito, mas naquele dia ele preferiu algo momentâneo. E quantas vezes nas nossas vidas a gente prefere algo momentâneo do que algo que vai demorar mais tempo para se concretizar em nós, algo que vai demorar, mas que já é uma bênção nossa, mas aí a gente abre mão por coisas terrenas. Muitas vezes a gente faz isso e acaba perdendo a própria salvação por dar mais vontade e querer seguir os prazeres daqui, que vai nos levar para mais distante de Deus. Esaú, naquele dia, fez isso e perdeu a primogenitura. O tempo passou mais um pouco. Um dia Rebeca ouviu Isaac chamando Esaú e falando: ó, vai lá e faz o meu prato favorito, vai, caça carne, faz o meu prato favorito, que eu vou te abençoar, porque eu já tô velho, já tô cego, eu acredito que não vou durar muito, então já quero te abençoar. Rebeca ouviu e se lembrou do que Deus tinha falado. Falou: não, peraí, quem é para ser abençoado, quem vai receber a primogenitura é meu filho Jacó, não é Esaú. Ela fala: vem cá, Jacó, vem cá. Jacó vai: que foi, mãe? E ela fala: olha, o seu pai disse que vai abençoar o seu irmão, mas quem será abençoado vai ser você. Vai, pegue 2 cabras, traga aqui pra mim, que eu vou fazer o prato favorito dele, e você vai entregar no lugar do seu irmão. Ele fala: mãe, mas que coisa, eu vou ser amaldiçoado. Rebeca fala que a maldição caia sobre mim, mas você vai ser abençoado. Mas ele vai reconhecer minhas mãos, eu não sou tão peludo quanto Esaú, eu não tenho pelo no pescoço. Ela fala: pega a pele da cabra, coloca nas mãos e no pescoço, e o seu pai não vai descobrir, você será abençoado. E assim acontece. Mesmo que no começo Isaac fica meio desconfiado, não acredita muito que aquele seja Esaú por causa da voz, mas acaba abençoando. E por causa dessa decisão de Rebeca, tudo sai do controle. Esaú chega, vê que o pai já tinha abençoado o irmão, pensa na revolta, na raiva, na tristeza, na mágoa, na dor que ele não deve ter sentido. Porque mesmo que ele naquele outro dia tenha vendido a primogenitura por um prato de lentilha, ele não acreditou muito nisso. Ele já tinha confiança que a bênção era dele. Ele já tinha aquilo convicto no coração. Mas ele se sentiu enganado, ludibriado, implorou para o pai para receber essa bênção. Mas Isaac já tinha abençoado Jacó, não teve jeito. E abençoou ele também, mas acabou dizendo: você vai servir o seu irmão mais novo. E Rebeca, temendo as consequências do que poderia acontecer entre os seus 2 filhos, a briga que seguiria, Esaú tentando matar Jacó, ela convence Isaac que Jacó precisava ir para Arã também para procurar uma esposa e, aproveitando o ensejo, fugir do irmão. E é o que acontece. Jacó vai embora
e a família continua desestruturada por causa de uma decisão que Rebeca tomou. A promessa estava ali, Deus ia cumprir. Deus usou o que ela fez para que se cumprisse? Sim. Só que imagina, se ela não tivesse feito algo errado, teria acontecido um milagre de Deus. Deus teria feito cumprir, porque Deus disse que seria Jacó. Então ele com certeza ia fazer acontecer. Só que ela fez algo errado. O cumprimento aconteceu, mas as consequências também chegou. Uma família toda arruinada, sem confiança uns nos outros, porque Esaú foi enganado pela mãe e pelo irmão. Isaac foi enganado pela esposa e pelo filho. Imagina o quanto não deve ter sido duro depois disso reconquistar essa confiança. Porque Isaac sabia do que Deus tinha falado para Rebeca, mas ainda assim ele queria abençoar Esaú. Ele também estava indo contra algo que Deus já tinha falado, ou porque não tinha confiado tanto na esposa, mas a família toda ficou em ruínas. Essa é a consequência de quando queremos ajudar Deus a fazer algo e tomamos decisões erradas para isso. Se fosse algo que eu pudesse escolher que era correto, uma atitude boa, pura, santa, tudo bem, mas Rebeca se usou do engano e as consequências chegou para a vida dela. E nós precisamos todos os dias da nossa vida tomar cuidado com isso, para não dar o nosso jeitinho e nesse jeitinho ir contra a ética, contra a moral. O jeitinho brasileiro arruina a vida de muita gente. Porque quando a gente quer fazer algo que vai facilitar, mas não está machucando ninguém, não está infligindo sofrimento a ninguém, ninguém vai ser prejudicado pela minha ação, tá tudo certo. Mas a partir do momento que o que eu vou fazer para que aconteça algo para mim acaba machucando outra pessoa, a consequência vai vir. Igual aconteceu na vida de Rebeca. Foi um sofrimento grande para ela depois daquilo. E nem sequer a Bíblia fala se ela viu ou não o seu filho favorito depois que ele foi embora. Não fala, não sabemos. Pode ser que ela tenha visto, mas pode ser que não. Muita gente fala que eles nem se reencontraram. Mas essa é a consequência de quando tentamos ajudar Deus a trabalhar. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele vai usar as nossas ações? Vai sim. Mas se as nossas ações forem ruins, forem más, prejudiciais a nós e a outros, a consequência vai vir. Mesmo que o que Deus tenha prometido se cumpra. Certo? Lembre-se sempre disso e que a gente tenha isso em mente para nossas vidas. Que a promessa de Deus está aí para nós. Deus vai cumprir. Mas se a gente puder fazer algo de bom para que isso aconteça, maravilha. Mas se a gente tiver que fazer algo ruim, é melhor evitar, porque as consequências ruins também chegarão, certo? E aí, já curtiu o vídeo? Compartilhou com seus amigos? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho da notificação? Eu agradeço, viu? E se você quer saber um pouco mais sobre a minha história, lá na descrição tem os links. Tem um link para uma vaquinha que você, se você não puder, não precisa ajudar. Mas leia lá um pouco da minha história, os meus tratamentos de saúde, vai me ajudar bastante. E também se puder compartilhar, eu agradeço muito. Um beijo, graça e paz.